Good morning. From Monmouth University. Bom dia, Sua Santidade. Santidade, New Jersey. Sua Santidade, saudações da Universidade de Monmouth. Eu me chamo Patrick Lé, presidente da Universidade de Monmouth, localizada em West Long Branch, Nova Jersey. Em nome de toda a comunidade da Universidade de Monmouth, tenho a honra e o prazer de dar hoje as boas-vindas à Sua Santidade, o 14º Dalai Lama. Gostaria de estender minhas calorosas boas-vindas e profunda gratidão à Sua Santidade, o Dalai Lama, por agraciar-nos com este evento de hoje para participar de uma importante conversa sobre a interconexão da felicidade, saúde, bem-estar e o futuro da Terra. Nossos alunos, professores e outros estimados convidados têm o prazer de participar juntamente desta ocasião especial. Nós, da Universidade de Monmouth, estamos aguardando ansiosamente esta conversa há vários meses. Planejamos e realizamos uma série de eventos reflexivos que levaram a esta oportunidade para que nossa comunidade se envolvesse diretamente com Sua Santidade. E continuaremos a celebrar e honrar seus ideais com programação e eventos educacionais ao longo do próximo semestre outonal. Mais uma vez, todos nós da Universidade de Monmouth agradecemos a Sua Santidade, o Dalai Lama, por agraciar-nos, por estar com Sua presença, estar conosco. Estamos profundamente honrados e enriquecidos por suas palavras e inspirados a conduzir nossa vida de uma maneira feliz, mais saudável, mais compassiva e harmoniosa para o benefício das gerações vindouras da Terra. Agora, Sua Santidade compartilhará conosco suas reflexões sobre o nosso futuro feliz, saudável e sustentável. Esse foi o presidente da Universidade de Monmouth. Muito obrigado por ter me dado esta oportunidade de discutir com vocês sobre esses aspectos importantes, como paz, felicidade. Muito obrigada, muito obrigado. Now, obviously, obviamente, agora, including animals, nós todos, inclusive os animais, os pequenos insetos, todos nós queremos paz. we call any sentient being Nós chamamos todos os seres sencientes, indiscriminadamente, não querem sofrer. small animal. Até mesmo os pequenos insetos. Ou os pequenos animais e insetos. Por exemplo, quando existe fogo perto deles, eles tentam fugir. Essa é a natureza de todos os seres sencientes. E, particularmente, nós humanos, a grande diferença entre nós e os animais é que nós temos esse cérebro imenso e nós sabemos como nos esquivar dos sofrimentos por causa dessa nossa inteligência. E nós devemos usá-la amplamente. E a respeito do tempo que estamos vivendo, nós devemos pensar no futuro. Os animais, eles têm uma visão muito limitada. E nós, seres humanos, nós temos uma visão, desenvolver uma visão ampla, nós temos a capacidade de desenvolver esta visão ampla. Mas, infelizmente, no passado, nós, seres humanos, nos tornamos criadores de problemas. Um exemplo, por exemplo, eu sempre penso sobre as armas destrutivas, como as bombas. Por mais de 1000 anos, nós, seres humanos, criamos bombas, criamos essas armas letais.
for peace. E muitas vezes nós chamamos, até mesmo nós chamamos essas armas letais como sendo usada para a paz, mas isso não é assim. São usadas para destruições. Human history. E no passado, na história humana, Weapon. I think eu acho que se não tivéssemos desenvolvido essas armas letais, o mundo teria sido mais pacífico. Mas infelizmente nós gastamos gastamos nossa inteligência, o nosso tempo para desenvolver armas letais, como bombas e assim por diante. E agora nós falamos de paz mundial, mas as armas letais, as bombas, não podem ajudar a desenvolver o mundo pacífico. Como eu mencionei antes, violence. Isso são meios para criar mais, essas armas são meios para criar mais violências. E nós chegamos a um momento Is heavily interdependent. É evidente que nos tornamos muito mais interdependentes. Like previous centuries. Os continentes dependem um dos outros. Isso não é mais como antigamente. Antigamente, no passado, as pessoas pensavam em maneira limitada a minha própria nação, a minha própria comunidade, a minha própria área, mas mas o mundo hoje em dia o que acontece no mundo hoje em dia, por causa da nossa interconexão, até mesmo na economia, nós chamamos de economia global. Actually, então, weapons duty already now completed. Então, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, o trabalho das armas letais terminou, já fez aquilo que deveria ter feito. Really, Nós, nesse mundo, por causa dessas armas letais, dessas bombas, nós criamos muitos problemas e fizemos muitas guerras e matanças. Isso nós devemos dizer agora que basta, chega. E nós devemos construir um mundo sem armas letais. only weapon, this one. Eu acho que a única arma que nós devemos ter é o nosso próprio punho. This is not much harmful. E que não prejudica muito, tanto como as armas letais criadas pelos homens. Quando eu era pequeno, a minha arma era as unhas. My elder brother, unfortunately, no longer. Meu irmão mais velho, que Lobsang Samten, que não está mais conosco neste mundo, Many years we lived together. por muito tempo nós vivemos juntos. Very happy. Em geral, nós éramos muito felizes brincando juntos, mas de uma vez ou outra nós brigávamos. Nail E eu usava as minhas unhas, is my best weapon. porque naquele tempo as minhas unhas eram a minha melhor arma. Então, o rosto desse meu irmão mais velho, às vezes, era arranhado pelas minhas unhas. Like that. So, Mas não era tanto prejudicial. now we Mas eu realmente acho que nós, seres humanos nesse planeta, visto que nós somos dedicados, que todos nós queremos a paz e a paz e a harmonia, somos dedicados nessa direção, nós devemos cultivar primeiramente a unicidade de 7 bilhões de pessoas. E de acordo com essas circunstâncias, as armas letais, como a bomba e assim por diante, não é mais apropriado. also, you see, automatically E nós vemos que mesmo países pequenos, to buy weapon.
Eles não têm lugar para comprar essas bombas, should make some effort porque por causa da economia, a economia deles. E nós agora devemos nos esforçar nessa direção de diminuir essas armas letais, essas bombas. E any factory which nós devemos fazer o possível para que todas essas indústrias bélicas sejam completamente fechadas, eliminadas. world peace Essas indústrias bélicas, devemos eliminar essas indústrias bélicas. Nós devemos compreender que a verdadeira paz vem da nossa mente. these are the source A raiva, a frustração e essas emoções negativas são as raízes desses sofrimentos e de violências. E nós devemos nos esforçar strengthening basic human nature que nós devemos compreender que a natureza básica humana é compassiva. Visto que nós fazemos parte de animais sociais e qualquer animal social, por sua natureza, eles têm um senso de comunidade. small No passado, nós pensávamos só em pequeno, limitado, na minha nação, na minha família, na minha comunidade. Mas, atualmente, nesse mundo atual em que vivemos, nós devemos pensar na humanidade global, na humanidade como um todo. purpose of weapon E in practical level o- we should try to a nível prático, nós devemos reduzir essas armas e eliminar essas indústrias bélicas. inner peace E nós devemos concentrar-nos em desenvolver uma paz mental, genuine peace uma paz mental genuína. the peace E basis of real peace a verdadeira paz mundial, a verdadeira paz mental e a nível final a paz mental é a compaixão. you looks friends Se nós vermos as outras pessoas como amigáveis, como os amigos, isso nós podemos desenvolver podemos desenvolver essa paz mental se veremos as outras pessoas como os amigos. Por exemplo, às vezes tem umas diferenças físicas, tipo nariz grande e assim por diante. E às vezes, por exemplo, nós vemos umas deidades como um terceiro olho e nós devemos nos preparar para enfrentá-las. Mas, justo uma brincadeira, mas other way we have to live side by side visto que todos nós somos seres humanos, nós devemos compreender que nós devemos viver, coexistir juntos, lado a lado. E por isso que é importante que nós desenvolvamos um mundo pacífico e harmonioso, porque nós devemos vivermos juntamente, lado a lado. Então, meus irmãos e irmãs, I myself eu mesmo, according to my own de experience acordo com minha própria experiência, when we were in Tibet quando nós estávamos no Tibete, nós tínhamos essa sensação, nós tibetanos, pensando que só nós tibetanos existíamos. Mas depois que nós chegamos, fomos exilados aqui na Índia, people nós compreendemos, inclusive eu mesmo compreendi que existem outras pessoas, existem outras nações, outras raças. same human brother sister E eu compreendi que nós somos todos seres humanos, nós somos os mesmos irmãos e irmãs. E com essa sensação, onde quer que eu vá, e qualquer ser humano que eu vejo, eu tenho essa compreensão que nós todos somos irmãos e irmãs humanos. their side also E eu sempre olho para eles com um sorriso na face e eles também olham para mim com uma face risonha. Mas se eu olhasse para eles como uma face raivosa, então eles também olhariam para mim com uma face raivosa. Isso é uma coisa irrealista.
smiling face. E nós devemos desenvolver uma face risonha, uma face compassiva, uma face pacífica. E, a nível último, nós nós tornaremos seres humanos compassivos e veremos os outros como os irmãos e irmãs. This country as a refugee, E depois que eu cheguei nesse país da Índia como refugiado, eu senti que não existia mais fronteiras entre países, entre as religiões, porque todos nós somos humanos, seres humanos. E de acordo com essa experiência minha, eu sou uma pessoa muito feliz e onde quer que eu vá, with the feeling we are eu viajo e vou nesses lugares com uma sensação que nós todos somos seres humanos iguais. Queremos a felicidade, não queremos o sofrimento. E nós devemos ver que a nível de religioso, cada um tem a sua própria religião, e isso é uma coisa secundária. A coisa básica é que nós todos somos seres humanos. Basicamente, nós somos seres humanos. A nível religioso, em nível de crenças religiosas, isso são coisas secundárias. Nós não devemos focalizar nossa mente nesses níveis secundários. Nós devemos focalizar nossa mente no nível primário, que todos nós somos seres humanos. E queremos a felicidade, não queremos os sofrimentos. about inner peace. E neste momento nós devemos pensar na paz, a nossa paz interior. With doctors, just this morning, I checked by Por exemplo, hoje de manhã eu chequei o meu pulso, chequei o meu pulso com um médico tibetano. my physical condition. E seja o médico tibetano que os médicos ocidentais, eles acham que para a minha idade, a minha condição física é muito boa. E eu acho que isso é devido à minha paz mental interior. Bigger level, entire sentient being. A um nível amplo, eu penso nos seres humanos como um todo. E um nível We all same. E a um nível pequeno e a nível menor, eu penso que todos nós, seres humanos, Really não, immense help to create healthy body. nós devemos pensar em um mundo como um todo, amplamente, e a nível ao nível menor, como seres humanos que somos irmãos e irmãs. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu penso assim e acho que isso é muito importante. E isso me ajuda a ter uma paz mental e tem um impacto enorme na minha saúde. More smile. E, basicamente, eu penso que se nós temos uma paz mental, nós podemos mostrar um sorriso facial para todas as pessoas. E eu acho que é muito importante que os doutores também desenvolvam essa noção de ver os pacientes, visitar os pacientes com um sorriso na face. Por quê? Eu, por exemplo, quando vou visitar alguns hospitais para fazer check-up, quando eu vejo um médico sorridente, eu me sinto muito confortável. Mas quando eu vejo um médico com uma face séria, fechada para mim, e eu penso assim, internamente eu penso, talvez esse médico quer fazer alguma experiência, um experimento no meu corpo. Então, é muito importante que os médicos também desenvolvam essa face compassiva para com os pacientes. Become refugee. Eu também penso que
because of the circumstances. Desde que o Dalai Lama se tornou um refugiado por causa das situações difíceis que eu enfrentei, se eu tivesse por causa dessa situação difícil que eu enfrentei, se eu tivesse ficado com uma face mais raivosa, mais desconfiada, eu não teria feito tantas amizades pelo mundo afora. You see, Mas, por causa dessa minha atitude positiva, eu, como Dalai Lama, desenvolvi essa atitude positiva, então eu fiz muito mais amizades pelo mundo afora, com meus amigos, e tenho muito mais amigos. within all Então, você vê, a verdadeira felicidade e harmonia é dentro do nosso coração, é do nosso interno. Então, nós devemos desenvolver, primariamente, nós devemos desenvolver essa paz interior. so what called tranquilizer. Muitas pessoas eles querem a paz, mas em vez de desenvolver essa paz interna, eles tomam tranquilizante ou outras substâncias. E isso talvez pode promover uma tranquilidade por um tempo breve. Eu nunca tomei um tranquilizante. Para mim, a coisa mais importante é a paz interna. E ter um bom tempo de sono. Ter um bom tempo de sono. Eu durmo por 9 horas, mas não tomo nenhuma pílula, nenhum tranquilizante para dormir. So, peace of mind. Então, a paz mental é um fator crucial, é um fator crucial para nós desenvolvermos e termos uma vida feliz e harmoniosa e mais amigável. What is destruction? Então nós devemos observar o que é que destrói a nossa paz mental. O fator fundamental é a raiva, é a atitude autocentrista, individualista, Really, que faz com que nós desenvolvemos a raiva que destrói a nossa paz mental. sleep, E, very helpful. And for digestion. Então, nós devemos eliminar essas emoções negativas que destroem nossa paz mental e ter boas horas de sonos e comer bem. Isso também é muito importante para a nossa paz, Very important for human body. nossa harmonia. Good sleep. Então, isso não é só bom para a nossa saúde, na nossa harmonia, mas também é muito importante para a nossa saúde, a nossa digestão e assim por diante. So that Isso é aquilo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. with my brothers, É isso que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, meus irmãos e irmãs, same world. que pertence. Simply, same human brothers, sisters, E nós devemos, as I already mentioned. com todos vocês, meus irmãos e irmãs, que pertencemos ao mesmo mundo, Question. ao mesmo mundo. E fazemos parte dessa grande família humana. Agora, bom dia, Sua Santidade. Meu nome é Johan Georgeri, professor e assistente da Universidade de Momo. Nós somos nós temos somos muito gratificados por o senhor ter compartilhado a sua sabedoria conosco. Eu sou a moderadora das perguntas e questões de hoje. A primeira pergunta é de Jacob, estudante. Sua Santidade, o que a mudança climática significa para o nosso futuro? O que o senhor espera que o mundo faça para mudar? Now changing the weather condition, Agora, mudar condições climáticas, is on now global level se nós pensamos ao nível global, change. It is a process of nature.
o que está acontecendo com o clima talvez é um processo natural do mundo. Several thousand years ago, Nosso mundo, 7 bilhões de anos, talvez era só um espaço vazio. particles E, gradualmente, partículas se aglomeraram we call Earth. e se formou aquilo que nós chamamos de Terra. E, gradualmente, And the sun itself, se desenvolveu o Sol. there was a beginning. O Sol, até mesmo o Sol teve o início primário do Sol. So therefore, there E isso é um processo natural are, you see, de formações e destruições, e de formações, mudanças e destruição dos planetas. sun, Algumas pessoas dizem water, que o Sol se tornará cada vez mais quente. E por causa disso, e devido a isso, devido a essa quentura do Sol, a condição climática da Terra está mudando. some area too hot. E nós podemos notar que tem várias partes do nosso planeta que é muito quente. E está se tornando cada vez mais quente. North Pole and South Pole, Por exemplo, the level of melting ice e muitas pessoas também estão falando por causa que pode ter uma mudança dos polos magnéticos norte e sul. E devido a essa condição da Terra. E muitas geleiras estão derretendo por causa da quentura do Sol. E muitos desses fatores além do nosso controle, vai além do nosso controle, hopefully que é um processo natural. Mas eu acho que por os weather sort of remain more or say calm. se pelos próximos séculos, se nós podemos talvez frear um pouco essa mudança climática devido ao estilo de vida que nós temos. The next, you see, few decades, Do meu ponto de vista, eu acho que nós devemos, pelas próximas décadas, global changing. pelas próximas poucas décadas, nós devemos tomar cuidado e procurar diminuir o aquecimento global. Which cover Um outro ponto, devido a essa mudança climática, no platô tibetano, tem muitas nascentes de vários rios que banham o continente, vários países do continente asiático. E muitos desses rios talvez estão também secando. E por causa da destruição do platô tibetano. in Tibet. As florestas, por causa da destruição das florestas no platô tibetano. Rivers, Então, nós devemos também prestar atenção a não destruir essa fauna, next, porque a fauna ajuda muito a preservar esses rios que banham muitos países do continente asiático, inclusive a China e o Tibete. A parte disso, like that. nossos esforços para diminuir essa degenerescência do platô tibetano e também de outros lugares do mundo, não temos muito o que fazer, porque é um processo natural que o mundo está enfrentando. Algumas pessoas dizem que rezar para Deus ou Alá também ajuda. E como nós somos budistas, nós também devemos talvez rezar para Buda para ajudar a diminuir essas problemáticas.
A próxima pergunta é Demraj, Namaskar, Sua Santidade. Muito obrigado por estar aqui conosco e a minha pergunta é, Sua Santidade, muito tempo está sendo gasto para enfrentar o impacto da Covid em nossa vida socioeconômica. Por favor, compartilhe seu pensamento sobre o impacto duradouro da pandemia em nossa vida mental e espiritual. What do you call? Togib. No, Right. pandemic. Ka. No, coronavirus. One. Essa pandemia chamada Covid Anyway, you see, serious sort of illness now. de alguma forma, é uma enfermidade muito difícil. And some country in Europe, Como nos Estados Unidos e outros países, now it's até na Europa e aqui na Índia, little improving. parece que está melhorando There is melhorando a condição. to take Mas care. de qualquer forma, nós temos que tomar cuidado. And then, in mental level, E ao nível mental, new illness essa nova doença part of changing of the world. é parte da mudança do mundo. According doctors De acordo com os doutores e have to take enfermeiras e pessoais da área da saúde, nós devemos cuidar o mais possível, nós devemos nos cuidar e tomar todas as precauções possíveis. mentioned Como um mestre do passado, um pandita indiano, nos disse, ele disse que nós devemos analisar as situações. Se nós vemos que as situações podem ser eliminadas, nós devemos fazer o possível para eliminar essa situação. Mas se a situação, depois de ser analisada, não tem como resolver, não tem motivo para termos preocupações desnecessárias. Preocupações desnecessárias. Então, para essa pandemia, nós devemos nos esforçar, Quais são as medidas que nós devemos tomar para nos proteger e, a um nível último, os médicos e cientistas estão fazendo o possível para desenvolver a medicina necessária para colmar essa enfermidade. Sua Santidade, minha pergunta é, visto que a filosofia e prática budista foram desenvolvidas dentro do contexto de uma cultura oriental coletivista, quais são os desafios e como eles podem ser remediados para as pessoas que vêm de uma cultura ocidental autocentrada ou individualista? Como eles podem integrar a filosofia e as práticas budistas em suas vidas? Buddhism Eu acho que a filosofia budista emphasis importance of enfatiza person's peace of mind. a paz individual, a paz individual, como a pessoa, a nível de um indivíduo pode cultivar essa paz mental e, a partir desse indivíduo, ele pode compartilhar essa paz mental com as outras pessoas. So Buddhism also firstly A filosofia, primeiramente, training o budismo, a filosofia budista nos diz que nós devemos, a nível individual, nós devemos nos preocupar a nível individual com a nossa paz mental. Porque sem a paz mental, nós não podemos compartilhar a nossa paz mental com os outros. E depois que nós tivermos cultivado a nossa paz mental, nós devemos compartilhar essa paz mental com os outros. Buddha himself
Eu acho que o Buda mesmo, primeiramente, o Buda mesmo, ele se tornou um Buda. Start teaching the E depois ele devido à sua compreensão que ele alcançou por tornar um Buda, ele começou a compartilhar e a ensinar o que ele aprendeu, para se tornar um Buda. Então, primeiro ele se tornou um Buda e depois ele compartilhou o que ele aprendeu com os outros. Isso não é desse ponto de vista, não é uma coisa individual, egocêntrica. Buddhist sort of teaching. You should be example. Por exemplo, a filosofia budista também, Buda também diz, primeiro nós devemos ser um exemplo para os outros. Primeiro você tem que se desenvolver e depois mostrar esse desenvolvimento para com os outros. So in a way, Isso não é, desse ponto de vista, a filosofia budista não é uma filosofia individualista ou autocentrada. Não, então, nós devemos compreender que isso não é uma atitude egoísta desse ponto de vista. firstly, Primeiramente, a fim de ajudar os outros, primeiramente nós devemos tomar cuidado de nós mesmos, ser autodisciplinado, uma pessoa autodisciplinada, uma pessoa feliz, e depois compartilhar isso com os outros. Mostrar esses meios, como nós alcançamos isso, para mostrar os meios como nós alcançamos isso para com os outros. Então, para que nós possamos ajudar efetivamente outras pessoas e cuidar efetivamente das outras pessoas, primeiramente nós devemos ser umas pessoas felizes, harmoniosas com nós mesmos. Now, among my friends, em meio a meus amigos, eu tenho muitos eruditos ocidentais e cientistas que eles são de acordo que uma atitude egoísta, autocentrista, é a fonte, a raiz dos problemas. E uma atitude benevolente, uma atitude benevolente, altruísta, é a raiz da felicidade. E os neurocientistas, meus amigos neurocientistas, eles mesmos dizem que se você pensa se você tem uma atitude autocentrista, egoísta, pensando limitada, o seu cérebro diminui. Mas quando você tem uma atitude benevolente, altruísta, de ajudar, pensa mais nos outros, o seu cérebro se expande, amplifica. Nós devemos pensar que nós devemos pensar também, para desenvolver essa atitude benevolente, nós devemos pensar que todos nós nascemos de um útero humano, de um útero, e nós crescemos e devido à gentileza da nossa mãe ou das pessoas que nos circundam. And way of life and those Eastern poorer country. Some differences. These are superficial. Nós devemos aprender a pensar em uma atitude mais ampla, porque tem países mais pensar mais também. Os países desenvolvidos têm que pensar nos países menos desenvolvidos e ajudá-los. E assim desenvolver uma atitude de igualdade. A próxima pergunta é: Sua Santidade, como mãe de crianças afro-americanas, considerando nossa divisão política, como se pode fomentar mais o senso de comunidade? Essa é de uma professora Nicole, da professora Nicole.
Also, you see, previously, Eu penso que nos Estados Unidos, antigamente, eles pensavam somente com essa mente limitada, na pequena comunidade e assim por diante. that kind of thinking now E pessoas, comunidades negras e assim por diante. Mas nós devemos pensar que nós devemos desenvolver essa atitude ampla aqui, que as coisas estão mudando, que nós somos todos interconectados, norte, sul, leste, oeste, somos todos interconectados. E do ponto de vista religioso, isso é uma coisa individual e isso são coisas secundárias. Não? you should not think Bom, because of color. Você não tem que pensar por causa de cor, What's the distance from other? Por causa da sua cor, você se distancia dos outros. Você deve pensar que todos nós somos seres humanos iguais, desse ponto de vista de ser humanos, não baseados em cor ou religião. Friend, like Bishop Tutu. Eu tenho, por exemplo, o meu grandíssimo amigo, o Bispo Tutu, e o Nelson Mandela. Então, todos eles são africanos. Color. E entre nós não existe essa fronteira, essa Same human smile. esse limite de cor. Nós não temos, nós não colocamos uma divisão de cor. Por exemplo, o Bispo Tutu sorri para mim, eu sorrio para ele. So I think Eu acho que esse pensamento, essa coisa de cor, isso é uma coisa de políticos ou pessoas que têm uma mente extremamente limitada. Isso é uma coisa de políticos extremamente limitadas. E nós não devemos pensar nessa divisão baseada na cor. A próxima pergunta, Natália Cruz, estudante. O que é mais importante para ensinar a uma criança? I usually emphasize Eu, em geral, enfatizo education que sobre o sistema de educação moderno. E que em nosso sistema educacional moderno, nós devemos ensiná-los como desenvolver um coração caloroso, um coração afável. family. As crianças, quando eles são pequenos, que vivem com a família, eles têm muito esse senso de amor afável. Mas quando eles começam a frequentar a escola, começa essa divisão. E eles esquecem essa afabilidade. Individual matter. But E eles começam a pensar, aprender sobre a divisão religiosa, a divisão de cor e assim por diante. Então, é muito importante que nós ensinamos as crianças a desenvolver essa afabilidade, porque as crianças também querem uma vida feliz. now I think very example. Student, I often Por exemplo, student eu frequentemente digo que what's it, who participate in classroom. I think student eu frequentemente disse que, por exemplo, um professor em uma aula, em uma classe, né? As crianças preferem os professores que têm um rosto sorridente, brincalhão, feliz, porque eles não gostam de professores com a cara fechada, porque um professor pode ser uma pessoa muito sabido, muito evoluído, muito erudito, mas ele não tem uma face sorridente. As crianças não vê a hora que termina a aula com aquele professor. always show Mas com um professor que mostra muita afabilidade para com os estudantes, então os estudantes nunca querem que aquela aula daquele professor termine.
Por exemplo, eu digo da minha própria experiência. Eu tinha o meu professor que ele sempre me ensinava com um sorriso no rosto e eu ficava muito feliz. E outros meus professores que mostravam sempre uma cara fechada para mim, eu tinha sempre medo e eu ficava sempre olhando para o meu relógio, não via a hora que a classe dele terminava. I really want to finish my classroom. Eu não via a hora que a classe terminava e eu queria terminar logo aquela aula. So therefore, E, teacher, e por isso que should o professor ele tem que estudar, qualquer que seja a matéria, ele tem que ensinar com um amor afável, com afabilidade para aquela matéria, ensinar aquela matéria imbuído com um amor afável. Porque as crianças serão muito felizes e aprenderão muito mais. Isso é muito importante, que o amor... Dufay is one of our international students, and she'll be asking our next question. A próxima pergunta é de Merci Dufay, um estudante internacional. Sua cidade, muito obrigada por aceitar minha pergunta. Minha pergunta é, mesmo que possamos abraçar a ideia de que toda vida é cheia de sofrimentos, como superar os medos humanos e de condições dolorosas para encontrar a paz interior? Sim. or pain, part of all. Os sofrimentos e a dor, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas tem muita diferença ao nível mental. It's the same sort of, for example, physical illness. Por exemplo, Someone pessoas que sofrem têm uma dor física. attitude, As pessoas que sofrem têm o mesmo tipo de doença física, dor física. Mas uma pessoa tinha uma atitude positiva a nível mental e isso ajuda muito a reduzir a dor. E a outra não. unique thing about our mind, our intelligence. Nós devemos pensar que o ser humano o ser humano é imbuído desta inteligência. E nós devemos implementar essa inteligência de uma maneira positiva por meio da educação. Então, quando nós enfrentaremos doenças, sofrimentos, situações difíceis, nós saberemos como lidar de uma maneira positiva com aquela situação. When we face Essa é a melhor maneira de enfrentar a situação de uma maneira positiva, educando a nossa inteligência, educando o nosso cérebro. eventually old age, Se nós educarmos essa mente, esse cérebro de uma maneira positiva quando nós formos jovens, então, quando nós formos anciões ou velhos, nós teremos menos problemas. circumstances, they can do best to help other to maintain peace of mind. E se nós, People se as pessoas, more experience. se as crianças aprenderem a cultivar, a educar de maneira positiva esse cérebro, ele também pode enfrentar as situações de maneira positiva e também pode ajudar as pessoas a enfrentarem os problemas de maneira positiva. Por exemplo, No problem. a criança, por exemplo, isso podemos ver como uma pessoa velha. Às vezes, devido às suas experiências de vida no passado, ele pode dizer, quando os mais jovens vêm pedir conselho para eles, eles falam assim: não tem problema, fique tranquilo, não tem problema, não tem problema. Então, isso é devido às experiências que ele teve no passado. Por exemplo, eu falo da minha própria experiência de novo. Se eu tivesse continuado no Tibete, sentado em um trono alto, eu talvez teria me tornado uma pessoa egoísta, mais autocentrada.
Mas desde que eu vim, de exílio aqui na Índia, devido à minha experiência de ser um exilado, eu conheci outras pessoas e devido a minha experiência, eu posso falar para as pessoas como eles podem enfrentar em maneira positiva as situações difíceis, porque as dificuldades nos fazem elevar ou aumentar o nosso espírito interior, sermos mais fortes. Nós devemos ver as situações difíceis de uma maneira positiva, de uma maneira como crescimento, como nos tornarmos pessoas mais fortes. Because I become refugee, stateless. De novo, repetindo, se eu tivesse permanecido no Tibete, talvez eu teria me tornado uma outra pessoa. Mas porque eu vim e me tornei um refugiado sem um Estado para viver, eu tive muito mais experiências e aprendi a ver as circunstâncias adversas em uma maneira positiva e por isso eu posso ajudar muito mais pessoas ao meu redor. Muito obrigado, Sua Santidade, por responder às nossas perguntas. Cesar Smith. O senhor tem falado com frequência sobre os pontos em comum de todos os seres humanos que querem ser felizes. Como o senhor definiria a diferença entre felicidade, contentamento e alegria? Você vê, mesmo uma pessoa doente, que tem uma doença incurável, mas mesmo com essa doença incurável, ele compartilha a felicidade com outra pessoa, com as outros doentes. Condolence. Isso é o contentamento. Vê, duas pessoas. Uma pessoa é um morrente. E a outra pessoa do lado da cama dele está na mesma condição sua. Mas você pode, aquele que está morrendo pode compartilhar com aquele outro essa situação difícil de uma maneira positiva. Porque, no final, a morte é parte da nossa vida. Antes ou depois, a morte chegará para cada um de nós. E nós devemos aceitar isso. O importante é que na hora da morte, que na hora da morte nós tenhamos uma mente pacífica, harmoniosa. E de acordo com o budismo e o hinduísmo e algumas outras tradições, a mente sutil, que não tem imprincípiável, não tem início. E eu perguntei a alguns dos meus amigos cientistas sobre as concepções, a concepção do bebê. Aí ele me falou que a concepção é devido ao espermatozoide e o óvulo. Quando tem essa conjunção, tem a concepção do bebê. Mas nós budismos, e a vida começa nesse momento aí, mas nós budistas, nós acreditamos que naquele momento da concepção entra um terceiro fator que é a consciência. E essa consciência é imprincípiável, não tem viaja de vida após vida e não tem um início, é imprincípiável, não tem um início. Então, por isso que nós falamos que na hora da concepção, é exatamente na hora da concepção que essa consciência que vem de vida após vida, de imprincípiável, entra nessa combinação do espermatozoide e do óvulo e a vida tem início naquele momento. E por isso que nós, na tradição budista, hinduísmo e algumas outras poucas religiões, falamos de vidas passadas, presente e futura.
not sensory level. Quando nós falamos de mente, nós não falamos das consciências sensoriais. Nós falamos da consciência, da sexta consciência, é a Chitta. At the time of dying, Porque level, no momento da morte, a mente se torna, a sexta mente, a consciência mental ou mente, se torna cada vez mais sutil. sutil mind. Então Also now, a essência da sexta, porque dentro dessa sexta mente tem vários níveis sutis dentro dessa sexta mente. at the time E of death, dentro dessa sexta mente tem level, die, already dead. But the tem a luz tem a luz clara. because subtle mind is still in their body. Dentro dessa mente mente sutil que viaja de vida a vida após vida, ainda tem aquilo que nós chamamos de luz clara, luz clara e vaziedade. Very fresh. Então, por exemplo, tem alguns mestres que quando a nível grosseiro tem a dissolução externa, que é a dissolução dos elementos, depois vem a dissolução das 80 concepções mentais, e depois dessas 80 concepções mentais, que é chamada dissolução interna ou dissoluções do vazio, aí eles conseguem chegar nessa a nível externo, a nível clínico detectada a morte, mas esses mestres eles continuam um corpo sem decomposição por até mesmo 20 dias. Mas os cientistas ainda não conseguem explicar o porquê que, embora sendo detectado a morte clínica, mas o corpo não se decompõe. E tem tem alguns cientistas que estão fazendo experiência neste nível para saber o que acontece, porque o corpo não se decompõe, mesmo a pessoa tendo morrido. Children, E por isso que nós falamos, por isso que desse ponto de vista que nós falamos que a consciência, a mente não morre com a morte física. E essa consciência vai de vida após vida, essa consciência sutilíssima. E tem muitas pessoas que lembram de vidas passadas e futuras. take rebirth. Então, essa mente sutil, sutilíssima, que é aquela que renasce. Very important, very useful. Então, é muito importante que nós tomamos cuidados da nossa mente, das nossas atitudes, porque as impressões de nossas ações permanecem impregnadas nessa mente sutil. Sua Santidade, como alguém que é novo no budismo pode começar a encontrar esperanças e paz em um mundo tão aparentemente sombrio? Thinking about material life. Eu acho que o mundo atual se a pessoa pensa somente no mundo material, Lost. então tem a possibilidade que ele perde completamente seu interesse e sua esperança. Who have some experience. Mas as pessoas que têm You see, mind. Mas as pessoas que têm alguma experiência, alguma compreensão sobre a mente, Level. como a mente funciona, então o nível material não é uma coisa importante. You can Não se torna coisa primária o nível material, as coisas materiais. Então, nesse nível, se pode praticar a meditação level, peace of mind. e devemos desenvolver a meditação a um nível interno de paz mental. Physically, Como eu mencionei ontem, desculpa, perdão, como eu mencionei anteriormente,
mental level, pessoas que estão, as pessoas que têm uma compreensão de como funciona a mente, mesmo que ele esteja morrendo ou sofrendo intensamente, então ele pode permanecer como uma mente feliz, com uma mente calma. E a nível ter uma mente importante, ter uma mente a praticar a meditação interna também é muito importante na hora da morte. A próxima pergunta é: allows for human exploration, expression, experimentation, but it can also cause crises. What are your thoughts on the effect of social media on the human condition? Thank you. Sociedade. A mídia social permite a exploração humana, a expressão e a experimentação, mas também pode causar crise. O que o senhor pensa sobre isso? the previous centuries, past centuries, Como eu já mencionei antes, wider sort of porque não tinha essas mídias, também não se falava no passado, porque não tinha mídia, também não se falava de uma maneira ampla a nível global. now today, E por causa disso, por causa das informações também as pessoas desenvolveram uma mente muito limitada. Mas no tempo que estamos vivendo, por causa dessa mídia também, nós podemos falar a um nível global, podemos falar de um mundo desmilitarizado. Então, essa mídia também pode ajudar-nos a desenvolver pensamentos positivos ulteriores. E nós devemos utilizar essa mídia de uma maneira positiva. we should sort of teach, or we should also show them Eu acho que nós devemos mostrar à geração nova como nós podemos tornar esse mundo atual como um mundo mais pacífico, mais humano e mais desmilitarizado. very important, then more problem. Help Então, a educação é muito importante. new way of thinking. More problem facing. You see, the people should feel now whether there is opportunity to overcome this. Quando nós enfrentamos mais problemas, nós devemos ver se tem ou não solução para esses problemas. To think. Então, os problemas que enfrentamos nos dá a oportunidade para pensarmos a nível profundo sobre como resolver a situação. Como eu mencionei antes, no século passado, nós pensávamos que as armas nucleares, as armas destrutivas, era a coisa mais importante. Mas no mundo atual, nós já pensamos ao contrário. That I really feel. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que as armas é realmente uma coisa negativa. E nós devemos fazer o possível para criarmos um mundo desmilitarizado e devemos incutir na mente dos jovens a maneira de como desmilitarizar esse mundo. E também devemos incutir na mente das pessoas em como desenvolver a unicidade desses 7 bilhões de pessoas. Next question comes from our provost, Dr. Pamela Scott Johnson. A próxima pergunta é da Good morning, nossa Your reitora. Holiness, and thank you so much for your presence. Muito obrigado, Sua Provost of Santidade. Monmouth University, Como reitora desta universidade, há alguma sugestão acadêmica para as aulas ou para os filhos que o senhor acha que poderiam ajudar os estudantes a promover a unicidade e entender como todos nós precisamos um dos outros para funcionar como um todo? Basicamente, eu já mencionei isso. Consider oneness Devemos considerar a unicidade de 7 bilhões de pessoas inner peace. e promover a paz interior.
how to improve the education. E também devemos pensar em uma maneira melhor de como implementar a educação, como eu já mencionei antes. Now I think one important, Eu acho que uma coisa I importante, want to just repeat, eu só estou younger repetindo, generation, a geração jovem não deve pensar, way of life. não devem pensar na maneira de como viviam no passado ou no século passado. Eles devem pensar que as coisas estão mudando e que a geração jovem deve pensar que as coisas estão mudando de acordo com as novas circunstâncias. Our second to last question is going to come from Professor Sanjana Raghudaran. A próxima pergunta é da professora Johanna Jodri. Namaskaram, Your Holiness. Namaskar, Sua Santidade. And love from the School of Social Work. My question to you is, Minha pergunta you é: have often spoken Sua of the Santidade importance of loving sempre falou and respecting do amor, de como What should respeitar, someone do if they have a mother who is doing harm to the world? respeitar o amor e amar e respeitar as nossas mães. Como uma pessoa deve fazer com uma mãe que faz coisas negativas para o mundo? Mentioned earlier, the mother, the Basicamente, real source of happiness. a mãe é a verdadeira raiz da felicidade. We totally Porque desde quando nascemos, relying on nós sobrevivemos devido à gentileza da nossa mãe, e nós confiamos completamente em nossa mãe, em uma maneira geral. I think one mother Eu acho que uma mãe creates more problem. que cria muito mais problemas At the time of her own sorrow, quando ela mesma era pequena ou era um bebê. by their own mother. Ela também foi cuidada pela sua própria mãe. Mas eu acho que aquilo que muda é na educação. Porque uma educação errônea gradualmente I don't think gradualmente faz uma grande diferença. a mother Mas, basicamente, de uma maneira geral, a mãe que cria problema, eu não creio que a mãe cria, por natureza, ela não criaria problema, mas devido à circunstância em que ela foi criada, even isso pode acontecer. Francamente falando, meditator até mesmo um meditador, uma pessoa religiosa, is generally, de uma maneira geral, eles têm muita paz mental. but some Mas, individual case em alguns casos individuais, also become mesmo uma pessoa religiosa, ele se torna um criador de problemas. individual sorrows Isso é uma coisa individual de cada um. possible. Isso pode acontecer a nível individual. Should not consider exception. Mas isso é uma exceção. Humanity Mas aquilo que é importante, é fundamental e devemos pensar é que build nós temos a responsabilidade compassionate society. de construir e desenvolver uma sociedade compassiva e afável. Okay. So, Your Holiness, I would like to ask the last question. Sua Santidade, eu gostaria de Four Noble Truths. perguntar. Nas quatro nobres verdades, o Senhor fala do caminho octuplo. Se tivesse que escolher um dos caminhos mais importantes, qual desses seria? I feel Eu acho que basic teaching of Buddha o, is so noble truth. o ensinamento básico de Buda é as quatro nobres verdades. The fourth, the
out of Four Noble Truths. They Das passed quatro, fourth. Then you see detail. das quatro, das quatro nobres verdades, tem o do caminho octuplo. Eightfold Noble Path. Oh, the important is O importante é que Four Noble Truths. o importante é as quatro nobres verdades. Dentre desses mesmo, eu acho que dentro desse caminho octuplo, não importa, o mais importante é as quatro nobres verdades. To know not the suffering. E devemos pensar, porque nós devemos pensar que mesmo que ninguém quer o sofrimento e todo mundo quer a sua felicidade, e até mesmo os insetos, e os sofrimentos ocorrem devido às situações, às circunstâncias. Really A give ca- us hope. E depois, a primeira nobre verdade é o sofrimento, a segunda verdade é a causa do sofrimento, Then mas eu acho que a terceira nobre verdade é aquela que nos dá uma esperança. more enthusiasm. E por isso que nós desenvolvemos mais entusiasmo para praticar. Path. E assim nós teremos, teremos mais entusiasmo de praticar o caminho octúplico. Mas primeiro Buda introduziu, repetindo ele de novo, ele repetindo. Primeiro ele introduziu o sofrimento e depois Without causes. ele falou esse sofrimento que não tem causa, mas é causado por causas. Whether that causes can overcome or not. Mas Third Noble Truth. então por isso que ele ensinou a terceira nobre verdade para a nós entendermos se essas causas desse problema pode ser eliminado ou não. Fourth Noble Truth. Então, com essa compreensão da terceira nobre verdade, ele ensinou a quarta nobre verdade. Or these involve come. Okay. E na quarta nobre verdade se desenvolveu esse caminho octuplo. Okay. Now next. So this concludes our questions. Before I introduce our speaker for final comments, I would like to thank His Holiness's team. Sua Santidade, eu gostaria de agradecer a Sua Santidade e eu gostaria de introduzir o nosso time de trabalho. Gostaria de agradecer Dawn, do Private Office. And were instrumental in this process. Lastly, I'd like to thank Dr. Rika Dada and Luann Russell, who have been with me from Esse é o nome das pessoas. Holiness's wisdom to our campus. And now I'd like to introduce Luann Russell for our closing remarks of deep gratitude. Agora, essa senhora Luann Russell, Your Holiness, que é diretora do Serviço de Conferência e Eventos Especiais da Universidade de Mammoth. Sua Santidade, é com genuína alegria, admiração e orgulho que dedicamos esses últimos momentos para compartilhar nossa gratitude com o Senhor. Sua sabedoria e pensamento provocam lições de vida que nos permitem imergir em suas palavras e crenças. Suas reflexões sobre nossa felicidade, nossa saúde e nosso futuro nos proporcionam clareza e como devemos empreender os próximos passos na jornada de nossa vida. Hoje, o Senhor ofereceu aos nossos estudantes e funcionários da Universidade de Mammoth uma oportunidade de buscar sua orientação em questões importantes que moldarão o futuro deles. Obrigada por nos guiar com seu carinho, compaixão e ofertas espontâneas. Quero agradecer-lhes em nome dos estudantes do corpo docente e da administração da Universidade de Mammoth.
Seu convite para viver vidas mais felizes, mostrando compaixão e apreço, não apenas com os outros, mas para com a terra em que nos encontramos, está sendo compartilhado através da transmissão ao vivo em 14 idiomas diferentes. Suas palavras tocam cada um de nós pessoalmente e nós continuaremos a buscar sua orientação e bênçãos. Estamos honrados e privilegiados por ter tido esta oportunidade de estar com o Senhor hoje. Como o Senhor já mencionou, existe um dia em que devemos concentrar nossa vida, não no ontem, não no amanhã, mas viver o hoje, o presente. Nós, como comunidade, continuaremos a abraçar sua orientação e a incutir suas bênçãos em nossa vida diária. Agradecemos o impacto que o Senhor certamente causou em todos nós. Que nossa colaboração e nossos esforços constantes continuem a crescer juntos nos dias vindouros. Obrigada, Sua Santidade. Thank you. Muito obrigado.